Em São Paulo, polícia prende homem que atirou e matou o policial e a filha dele de 19 anos em farmácia. Em Minas Gerais, homem que abusou de jovem deixada na calçada é condenado a 10 anos. E no Rio de Janeiro, segue o mistério em torno do assassinato de um advogado. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News, seja bem-vindo. Desde já peço a você que se inscreva no canal e que ative o sininho para receber notificações. E vamos ao nosso giro de notícias, 3 notícias que estão repercutindo nesta quarta-feira, dia 28, e que eu trago aqui para vocês as informações. Vamos começar pela morte do PM. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos de ter matado o PM Anderson de Oliveira Valentim e a filha dele, a Alicia Perrone Valentim. Ela tinha só 19 anos. O crime aconteceu por volta das 5 da manhã do último sábado, dia 24 de fevereiro. Os 3 homens que aparecem nesse vídeo, vou colocar a imagem deles aqui na tela. São esses aí que estão na tela, os 3 homens: o Erivaldo Aparecido de Lima, o Diogo Damasceno dos Santos e o Douglas Henrique de Jesus, que aparecem da esquerda para a direita na imagem. O Douglas Henrique, ele foi preso, a polícia o prendeu e a prisão temporária dos 3 foi decretada, mas apenas o Douglas Henrique foi preso. Ele teria se entregado à polícia a pedido da família e ele estava tão bêbado ontem, terça-feira, dia 27 de fevereiro, que ele não pôde prestar depoimento. O depoimento dele aconteceria em um momento posterior, provavelmente nesta quarta-feira. Então ele se entregou à polícia, mas estava muito bêbado quando foi detido e não pôde prestar o depoimento dele ontem. E outra notícia que chega aqui, lá de Belo Horizonte, o Emberson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi condenado a 10 anos, 8 meses e 10 dias de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. O homem foi preso pelo estupro de uma jovem de 22 anos deixada na rua em Belo Horizonte após um show do Tiaguinho no Mineirão, um caso que aconteceu no dia 30 de julho do ano passado. Eu não sei se vocês lembram detalhes desse caso, mas a jovem, ela tinha ido a um show do Tiaguinho com amigos, ela bebeu muito. Na volta para casa, um amigo dela pegou o celular dela e pediu um carro de aplicativo para ela. Quando o carro de aplicativo chegou, ele colocou a jovem, a amiga, dentro do carro, no banco traseiro, e o motorista a levou até o destino. O irmão da vítima, ele receberia ela, só que o motorista do veículo de aplicativo desceu do carro, tocou a campainha, chamou e ninguém atendeu. E aí o que ele fez? Ele abriu a porta do carro, retirou a jovem lá desacordada, pediu ajuda de um motoboy para fazer isso, retirou a jovem desacordada e deixou ela na calçada. Momentos depois, o estuprador, o Emberson, esse que foi condenado a 10 anos, ele passa pelo local, ele vê a jovem caída, ele coloca ela nos ombros, pode ver pela imagem, tá borrado ali o rosto dela, mas ela tá jogada nos ombros dele. Ele leva ela até um campo, até um local. Era um campo de futebol, mas tinha mato também, e ele abusa dela nesse local. A jovem, ela acordou no dia seguinte, porque isso aconteceu na madrugada, ela acordou no dia seguinte com as calças abaixadas, pediu socorro. Moradores que ouviram, pessoas que passavam pelo local, chamaram a ambulância, o resgate, o SAMU, e ela foi levada para o hospital e foi constatado que ela sofreu um abuso. Então esse homem que está aí na tela, o Emberson, ele foi condenado agora a 10 anos. Ele foi detido no dia do crime. Muitas câmeras de segurança da região lá de Belo Horizonte, do bairro lá de Belo Horizonte, gravaram o momento em que ele levava essa jovem, né? Até por isso a polícia fez todo o trajeto. Ele andou 3 quilômetros com ela nessa posição aí no ombro dele, ela jogada desse jeito porque ela estava desacordada. Ele foi detido no dia do crime, está preso no presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte.
O motorista de aplicativo que levou a jovem e a deixou desacordada na rua foi inocentado da acusação de estupro de vulnerável por omissão imprópria. O amigo da jovem que a deixou dentro do carro de aplicativo também foi inocentado do crime de omissão de socorro. Já o motociclista, que aparece na imagem ajudando o motorista a tirar a jovem do carro, respondeu por omissão de socorro, mas houve transferência do processo para outro estado e o caso ainda não foi julgado. E a gente continua acompanhando esse caso absurdo que aconteceu lá em Belo Horizonte. E para terminar, uma notícia que chega lá do Rio de Janeiro. Essa é a imagem da câmera de segurança que mostra um advogado sendo assassinado. Bem na pilastra aqui no meio da imagem, o vídeo vai voltar aí para o começo, é onde tudo acontece. O corpo do advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi sepultado hoje no Rio de Janeiro. Ele foi morto na segunda-feira na Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio. As informações indicam que o advogado tinha descido do escritório para fazer um lanche por volta das 5 da tarde, quando um carro branco se aproximou. O carro branco no qual o assassino chegou parou em fila dupla e ele desceu do banco de trás, e as imagens aí mostram na hora que o homem desce e começa a atirar contra o advogado. O atirador usava uma touca, deu 3 passos e chamou o advogado pelo nome. Quando o advogado olhou Rodrigo Marinho Crespo, ele foi alvejado. Mesmo caído, o advogado foi baleado ainda mais vezes e antes do assassino voltar para o veículo que estava de porta aberta e fugir. E outro detalhe, toda essa ação durou 14 segundos. 14 segundos durou essa ação da morte desse advogado. As informações que se tem é que a polícia recolheu 18 cápsulas de projéteis de pistola calibre 9mm no local e fez perícia. Nada foi levado, o que aumenta as chances de ter sido apenas uma execução e não um latrocínio. Então o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com informações do portal G1, nos últimos anos, o Rodrigo Marinho atuou em ações de resgate de investimentos de criptomoedas e em uma das ações ele conseguiu o bloqueio de contas de algumas pessoas que estavam envolvidas em um esquema de pirâmide. Ele também já atuou em casos da área civil, prestando serviços para Souza Cruz, esse advogado que está aí na tela, o Rodrigo, e agora a polícia investiga para saber exatamente o que aconteceu com ele, qual foi a motivação desse crime, né? O que levou o advogado a ser assassinado e quem foi o assassino e, se houver, quem foi o autor desse crime que repercute bastante em todo o Brasil. Essas são as notícias, esse giro de notícias policiais, de notícias envolvendo o crime. E para você que assistiu até aqui, eu peço que deixe o seu like, que deixe o seu comentário também. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!